queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Seja bem-vindo por aqui. Já deixa um like para não esquecer, subscreva-se nesse canal, ok? E vamos falar sobre comunicação com Deus. Eu queria destacar aqui algumas coisas que o Espírito Santo tem falado comigo acerca da comunicação. Tenho experimentado isso de forma mais elaborada, eu tenho buscado mais a face de Deus e eu tenho aprendido algumas coisas ao longo da minha caminhada cristã. Devido a todas essas coisas que estão a acontecer no YouTube, não é? Com falsas profecias e, enfim, várias coisas que acontecem e que me deixam muito triste e, de certa maneira, me levam a chegar à conclusão que a dependência das pessoas perante os profetas, até mesmo os verdadeiros profetas, não é? A dependência que as pessoas têm de ouvir a voz de alguém dizendo assim diz o Senhor, é realmente uma coisa muito complicada, porque isso mostra que a pessoa depende, vive uma vida carnal, e quando a Bíblia nos ensina que nós devemos viver uma vida espiritual. A Bíblia é um livro espiritual, ela nos ensina vários princípios em todas as áreas da nossa vida. É um livro de aconselhamento, é um livro de transformação de vidas, é um livro de mudança de caráter, é um livro de bons princípios, é um livro que não é somente um livro, é um livro de prática, para praticar todos os dias. É claro que isto não é fácil, porque nós somos seres humanos, somos carnais, e a nossa luta é sempre contra esta carcaça que nós carregamos, não é? E nós precisamos de ter a noção de que é necessário ter comunicação com Deus para conseguirmos vencer as coisas da carne. Eu tenho percebido, e hoje eu estava aqui sozinha e o Espírito Santo estava a ministrar na minha vida e me perguntava assim, como é que as pessoas conseguem, porque as pessoas olham para um relacionamento com Deus, elas não veem a questão da paternidade espiritual. Deus é nosso Pai e nós somos filhos. Nós muitas das vezes não recebemos porque não nos posicionamos como filhos. Ainda não tivemos a noção de que o nosso Pai Celeste, Ele tem poder, e que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Deus, Ele nos dará segundo a sua vontade, que é muito importante, mas Ele também diz na sua palavra que Ele concede os desejos do nosso coração. E muitas das vezes nós perdemos muita coisa por não nos posicionarmos como filhos. Andamos que nem loucos, confusos, ouvimos uma palavra de um lado, ouvimos uma palavra do outro e não sabemos discernir se é Deus a falar ou não. E isso é falta de oração. Isso é um resultado de alguém que não tem comunicado com Deus. Porque eu costumo fazer sempre essa simulação. Quando nós temos uma pessoa amiga, um grupo de amigos, eu falo mais com um grupo, falo mais com umas pessoas do que com outras, eu vou ter a facilidade de ouvir e de reconhecer a voz das pessoas com quem eu me comunico mais. Com Deus é a mesma coisa. O relacionamento com Deus é igual, nada muda, simplesmente Deus é espiritual. Nós somos chamados para viver coisas espirituais. Deus criou-nos à nossa imagem e semelhança, à sua imagem e semelhança, para vivermos coisas espirituais. Quando Adão e Eva caíram, já falei várias vezes aqui, eu vou falar porque isso faz todo o sentido e acaba por clarificar muita coisa. Mas quando Adão e Eva caíram no pecado, a vida espiritual, o mundo espiritual, nosso espírito caiu também. Estava morto, não é? E quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos a ativar a nossa vida espiritual e aprendemos a viver essa vida espiritual com Deus. E é muito difícil, porque existe uma maldição hereditária desde Adão e Eva que faz com que nós venhamos a lutar continuamente, não é? Enquanto andamos aqui pela terra, temos que lutar contra a nossa carne, porque isso está relacionado com uma maldição que foi praticada no passado por Adão e Eva, e Deus amaldiçoou, Deus castigou, corrigiu Adão e Eva. Então, evidentemente que depois você pode ver lá no livro de Gênesis, lê a história da criação, veja como é que foi tudo e você vai chegar à mesma conclusão que eu.
Então nós temos uma tendência muito grande, como filhos de Deus, de viver as coisas visíveis, as coisas palpáveis, que muitas das vezes nos dão mais conforto, mais consolo, porque nós vimos. Para mim era muito mais fácil falar com Deus olhando para Ele e tê-lo aqui ao meu lado. Então nós fomos chamados para viver pela fé. Então a fé é algo que Deus nos vai dando à medida em que nós vamos praticando a fé. A fé é uma prática constante, a fé é uma prática diária. A fé é algo que nós temos dois tipos de fé, a fé natural e a espiritual. A espiritual é progressiva. Então nós precisamos de entender como é que funciona. Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não passa de uma leitura, não passa de um estudo. Não conseguem chegar a um nível de intimidade com Deus que, por mais que orem, por mais que seja aquilo que for, viram pessoas religiosas e não sabem discernir o que vem do Espírito Santo e o que não vem do Espírito Santo. A palavra de Deus diz aqui, eu sempre tenho que dar a palavra porque eu falo através da palavra. Vou pôr os meus óculos. Não liguem aqui o barulhinho que eu tenho aqui a minha filha comigo, que são as condições que eu tenho para gravar. E não está nada mal. Vamos lá, a palavra de Deus diz aqui em Mateus 6. Quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, Jesus, quando andou aqui na terra, ele nos deu ensinamentos preciosos, e além de ele ter dado ensinamentos preciosos, ele colocou-os na prática. Ele deixou uma simulação para nós fazermos, copiar, sermos imitadores dele, não é? Sermos pequenos cristos, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Eu sempre gosto de dar estas referências porque eu creio que sejam muito importantes para o vosso conhecimento e até mesmo a começar pelo meu, não é? Então, aqui Jesus está a falar sobre as esmolas, sobre os jejuns, sobre todas essas coisas que os fariseus praticavam, mas eles não praticavam lá dentro, a partir do seu coração. Eles eram fariseus, hipócritas, não é? Como Jesus os chamou, não é? Raças de víboras. Assim como aqui no mundo, naquele tempo já existia, e aqui no mundo cada vez há mais, porque Jesus vai voltar. E uma única maneira do diabo ferir o coração de Deus, a única maneira, presta atenção a isso aqui, a única maneira que o diabo tem de ferir o coração de Deus é levar almas para o inferno. Então eu quero dizer assim, que Deus não é bonzinho, porque tem muitas pessoas que fazem de Deus um empregado, por exemplo. Eles só se consultam a Deus quando o calo aperta e quando é para pedir alguma coisa. Mas agora eu vou-lhe fazer uma pergunta. Como pode você pedir algo a alguém, sendo que você não conhece? No mundo físico, você chegaria ao pé de alguém que não conhece e pediria para lhe dar vida abundante, dinheiro, prosperidade? Com certeza que não. Então, imagine o coração de um pai que ouve as orações de um filho que não o conhece ainda, que nem sequer tampouco deixa-se apresentar para ele, porque as pessoas pedem, esquecem-se, as pessoas pedem e dizem amém, e Deus diz assim, ei, eu quero falar contigo, deixa-me apresentar para ti, eu sou o teu pai, eu sou Deus, eu criei a minha imagem e semelhança, e as pessoas, não Deus, eu só quero que Deus faça isso para mim, depois eu vou orar para agradecer, só isso, mais nada. Você imagina como é que nós somos egoístas? Somos seres que não merecemos nem a misericórdia de Deus. Isso é muito sério. Talvez você na sua vida tenha pedido e não tenha parado para ouvir a Deus. E eu quero dizer que é necessário você ter comunicação com Deus. É necessário que você pare dos seus afazeres e separe um tempo para Deus. Porque aquele que não comunica com Deus é como um vazio, um saco vazio, que não tem nada lá dentro. E nós precisamos de estar cheios, porque se nós tivermos, nós caímos, como eu falei, não estou aqui a desviar o assunto, como eu falei, o diabo leva as almas para o inferno através da fraqueza. Nós ficamos fracos espiritualmente, o diabo apresenta-nos coisas prazerosas à nossa volta, que atraem a nossa vida e que venham a distrair a nossa vida, e nós assim
colaboramos e nos deixamos enganar, porque o ser humano, ele se destaca muito pelaquilo que vê e não pelaquilo que sente espiritualmente. É muito importante saber realmente isso. Então eu queria deixar essa palavra. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que pagar um preço de oração. Você tem que colocar na prática o que está aqui em Mateus 6. E você tem que fechar a porta do seu quarto. Veja bem este versículo, é muito importante. Deus quer tanta intimidade contigo que Ele manda fechar a porta do teu quarto. Você tem que fechar a porta do seu quarto e falar com Ele. Eu vou ler o versículo outra vez. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Fecha a porta. Ora ao teu pai. Fala com o teu pai. Você não precisa de estar tempo a repetir, porque diz aqui no versículo 7, e orando, não useis vãs repetições. Deus não quer uma reza, Deus quer oração, Deus quer comunicação. Deus quer que você dobre o joelho no seu quarto e às vezes nem é necessário você falar. As suas lágrimas são suficientes para Deus entender a sua vida e como está o seu coração. No oculto, no secreto, ninguém vê. Talvez assim, quando Deus usar um profeta, aleluia, você perceba, ninguém sabia disto na minha vida, aquele sim, foi o Deus que me viu lá naquele quarto a orar e a clamar por Ele. Então isto é uma estratégia também que Deus nos dá para nós conseguirmos discernir as coisas espirituais. Quando você pratica isso, você está a dar uma oportunidade de não deixar-se enganar pelos falsos profetas. Porque os verdadeiros profetas, eles revelam aquilo que está no oculto, que só você e Deus sabe. É muito fácil profetizar sobre N de coisas. Então isso é uma forma que você tem de poder defender, porque a palavra de Deus diz, eu já falei num vídeo anterior, a palavra de Deus diz que muitos enganarão até inclusive cristãos, e geralmente são os cristãos fracos, aqueles que não enchem o espírito e não comunicam com Deus. Então eu tenho aqui um convite para lhe fazer. Analise a sua vida. Peça perdão a Deus, porque não deve ser agradável para um pai ouvir um filho e a pedir algo e não se deixar se apresentar para ele. Imagine você que é pai, que você que é mãe, o seu filho chega, pede uma coisa e você não tem comunicação com ele, você não fala com ele, está o tempo todo. Você fica triste porque o seu filho, porque o amor materno, ele quer, faz com que a pessoa queira algo mais além de simplesmente dar. Também tem que receber, é dando que se recebe. A palavra de Deus fala isso, é dando que se recebe. Então nós precisamos urgentemente de mudar a nossa postura, precisamos urgentemente de mudar os nossos conceitos, precisamos urgentemente de mergulhar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra que liberta. E através da palavra que liberta, você não será enganado por ninguém e você conhecerá a Deus como muito poucos conhecem. Amém? Eu espero que este vídeo seja um vídeo que edifique a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, curta esse vídeo, deixe um like, compartilhe. Em nome de Jesus, eu vou ficar por aqui. Um grande beijinho. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que Deus vos abençoe muitíssimo. Um beijinho.